Pessoal, Marcelo aqui. Além de estarmos todos os dias no YouTube com vocês, você também nos encontra no X, antigo Twitter, e também no Telegram, nos grupos GeopoMRS e Geodiscussões. Obrigado! E aí, pessoal, eu sou o Marcelo Rossi, o analista aqui do canal Geopolítica e Operação Retomada, né? O nosso canal, apesar de receber doações, não tem conteúdo exclusivo para doadores, né? Todo o nosso material é aberto para qualquer pessoa. Portanto, os doadores o fazem por espontaneidade, tá bom? Que isso fique bem claro, não existe conteúdo exclusivo e nem discriminação para não doadores. Todo o nosso conteúdo pode ser acessado por qualquer pessoa. Muito obrigado a todos. Assistam aí a nova análise, espero que você goste. Valeu! E aí, pessoal, Marcelo Rossi, Geopolítica e Operação Retomada, voltando ao nosso canal, né, e começando uma nova semana. Hoje é uma segunda-feira, dia 6 de abril de 2026, né? Hoje venceria aquele prazo que o Donald Trump deu para o governo iraniano, que está negociando, né, com os representantes norte-americanos a abertura do Estreito de Hormuz, né? Aquela história do Irã querer cobrar uma taxa muito alta para se passar lá por Hormuz, né? Eles alegam que se cobra taxa no canal do Panamá, que se cobra taxa lá no canal de Suez. Mas o problema é que, como eu já disse aqui ontem, o Estreito de Hormuz é uma passagem natural. Não foi uma obra que foi feita para facilitar o trânsito de embarcações. É simplesmente uma passagem natural. Os navios precisam dar a volta ali pelo estreito por causa da própria geografia local, né? Eles vão encontrar ali os países na frente, Omã, os Emirados Árabes Unidos, né? Então os navios são obrigados a dar a volta e passar por lá. Não é uma obra que justifica uma taxa de manutenção. E o Donald Trump está realmente furioso, né? Ele disse que ele daria hoje o último dia e que amanhã vence todo o prazo, então, para ele resolver, né? Para ele, então, despejar toda a fúria dele, segundo ele, né? Ele fez uma publicação lá no Truth Social, né? Colocou palavrões, ele realmente está muito fulo. E por quê? Vamos lá. O regime iraniano, veja, o regime iraniano muito provavelmente, né, com a ajuda de globalistas por trás, isso não é o regime somente sozinho, está desafiando, né, o governo Trump. Por quê? Porque eles, a princípio, estão dando sinais de que não vão fazer acordo nenhum. E endureceram hoje, segundo uma matéria da revista Oeste, o controle sobre o Estreito de Hormuz. Então é assim, quanto mais o Donald Trump está ameaçando, eles estão pagando para ver. Parece um jogo de pôquer, quem joga pôquer sabe o que eu estou dizendo, que alguém acha que tem um jogo, né? O pôquer é assim, você tem um jogo encoberto, o adversário não vê, quem tem a melhor mão de cartas vence. Então muitas vezes você pode não ter jogo nenhum e apostar tudo que você tem usando de psicologia para fazer o seu adversário pensar que você tem um grande jogo na mão e que ele vai perder. Então, literalmente, o Irã está pagando para ver toda essa fúria do Donald Trump, né? Obviamente que o Trump, sendo um homem ocidental, ele não quer ficar marcado na história
como um presidente americano que usou, né, precisou usar armas de pulso eletromagnético, né, mandar uma nação de um povo bacana, porque o povo do Irã não tem culpa disso, né? O povo do Irã, não sei se vocês lembram naquela série de protestos que eclodiram, né, naquelas cidades iranianas em janeiro, o povo tinha cartazes pedindo para o Trump salvá-los daquela situação, né? O Donald Trump é um cara muito popular entre o povo do Irã que não gosta desse regime, que está sendo escravizado por esse regime, né, dos ayatolás. Então, obviamente, o Trump está numa posição extremamente difícil, extremamente difícil. Por quê? Agora ele tem que se fazer respeitar, né? Ele vai ter que tomar uma atitude amanhã, porque os iranianos estão ignorando as ameaças, estão pagando para ver se o Trump vai ter coragem mesmo de usar uma arma, né, de pulso eletromagnético, porque ele está falando em destruir a infraestrutura energética, né, do país ali, do Irã. Né? Ele está falando em destruir uma infraestrutura que eles podem demorar anos para reconstruir. Né? O país pode ter que entrar num esforço de reconstrução e demorar muitos anos. E eu já disse aqui numa outra live nossa, numa outra análise nossa aqui, né? Na verdade não são lives, são análises. Live é quando a gente faz ao vivo, né? E eu nunca faço isso aqui ao vivo, é sempre gravado, né, para o editor colocar depois. Então, na nossa análise anterior, eu estava dizendo que é muito perigoso o Irã sofrer uma diáspora, ou seja, um grande êxodo de pessoas que pode desequilibrar, né, principalmente a Europa. Citei o caso da guerra na Síria, que era um país com um quarto da população iraniana, né, menos de um quarto, e que desequilibrou o fluxo, né, de pessoas na Europa, porque muitos islâmicos foram para lá, foi uma invasão no continente, os europeus estão com muitos problemas, porque esse povo vai para outra terra, para outro país, e quer levar os costumes da terra em que nasceu, né, da sua terra natal, e a vida não é assim. Você vai na casa de alguém, você tem que se adaptar à casa daquela pessoa. Você não vai para a casa de uma outra pessoa com os costumes que você tinha na sua casa. Esse povo não entende isso, infelizmente. Né? Então, foi muito complicado a geopolítica ali da Europa depois da guerra da Síria. Né? E aí eu fico imaginando que o Donald Trump ele deve estar imaginando como vai ficar depois se ele tiver que usar armas de pulso eletromagnético no Irã, porque o regime simplesmente ignora as suas ameaças. Né? Eles estão pagando para ver. Essa é a expressão correta. Eles estão pagando. Olha, a gente duvida que você teria coragem de usar armas de pulso eletromagnético aqui conosco. Isso nunca foi usado na humanidade contra um adversário assim. Não lembro, nem em nenhum momento foi usada uma arma de pulso eletromagnético de magnitude a ponto de poder impedir uma nação de tomar uma determinada decisão ali de guerra, que é o fechamento do Estreito de Hormuz, por exemplo. Né? Então, o Trump meio que tá enrascado, porque ele agora, para se manter em credibilidade com o mundo, né, ele vai ter que endurecer também. Se ele endurecer, se ele usar a arma de pulso eletromagnético, ele pode causar um caos, não só no Irã, né? E é um povo que, volto a dizer, o povo infelizmente não tem culpa, né? O povo é vítima também, tanto quanto o Ocidente, o povo é vítima de todas as ações daquele regime. E isso pode desestabilizar por completo, né? Pode ter uma gigantesca diáspora iraniana. Não sei o que é, explicando que a diáspora é quando um povo deixa a sua terra e vai para outros países. Né? Pode provocar uma diáspora gigantesca, porque ninguém vai querer viver num lugar que não tem energia. Né? Reconstruir a infraestrutura demora muito tempo, demanda muito dinheiro, muitos recursos. E o Irã, a gente sabe que eles estão numa crise desgraçada, ainda mais depois dessa guerra. Né? Então é um desafio. A posição do Donald Trump agora, ele vai ter que apertar o botão. Ele não pode recuar. Né?
Essa matéria da revista Oeste, que saiu com data de hoje, na verdade é com data de ontem, né? Dia 5 à noite, eles lançaram essa matéria aqui, ó. O Irã avança para um modelo de controle seletivo no Estreito de Hormuz. Eles querem cobrar fortunas para os navios passarem lá, né? Uma das rotas marítimas mais estratégicas do mundo para o transporte de petróleo e gás. A República Islâmica segue assim, ignorando as ameaças norte-americanas. Com certeza o Irã sozinho não tem cacife para isso. Isso aí tem dedo, né, de grupos globalistas pesadíssimos por trás que querem a crise, querem o preço do petróleo lá em cima. Eles precisam da crise para provocar o tal Great Reset que eles não conseguiram com o bichinho lá em 2020, né? E também não conseguiram com a guerra da Ucrânia contra a Rússia, né? Os russos resistiram, se colocaram numa posição, né? E estão vencendo a guerra. Resistiram, eu digo, não à Ucrânia, mas às pressões do Ocidente, principalmente as sanções, né? E, que colocou a Rússia fora do sistema financeiro internacional, o sistema SWIFT, né? Então, agora é uma situação realmente inédita na humanidade em muito tempo, né? O regime iraniano está pagando para ver, ó. A movimentação inclui, segundo a emissora árabe Al Jazeera, discussão sobre cobrança de taxas de trânsito, criação de mecanismos de fiscalização, que eles podem roubar a mercadoria dos navios que passam lá. Isso vai fazer disparar o preço dos seguros, né? O governo iraniano também estuda impor restrições a embarcações de países considerados hostis pelo seu próprio regime. São casos, por exemplo, de Estados Unidos e de Israel. O endurecimento sobre o controle de Hormuz ocorre em meio a toda a escalada de tensão no Oriente Médio. A decisão iraniana reforça o uso do estreito como instrumento de pressão geopolítica. É aquilo que eu falei para vocês, o Irã não está apostando em vencer a guerra, ele está fazendo uma guerra agora comercial contra o mundo, né? É uma espécie de pirraça. Ah, estão me atacando aqui, estão acabando comigo, estão querendo que, né, que o meu governo saia, né, imaginando assim o regime dos ayatollahs. Então eu vou estragar a economia do mundo inteiro aqui, eu vou estrangular, fechar esse estreito. É isso que eles estão fazendo, uma guerra contra a humanidade, não só contra Estados Unidos e Israel. Aliás, o que eles sempre fizeram, agora com o fechamento do estreito, mas antes eles faziam financiando todos esses grupos que eles põem dinheiro aí, né? O Hamas, o Hezbollah, os Houthis, né? Talvez outros, a gente não sabe, né? Talvez Al-Qaeda, Boko Haram na Nigéria, a gente não, né, não sabe. O dinheiro, eles têm muito dinheiro, né, vendendo petróleo. Um país rico com o povo pobre, né? Os cabeças do regime são efetivamente bilionários. O Ayatollah, que morreu, a família dele, os generais, né? Tem muito dinheiro, muitos desses generais são hipócritas, porque eles atacam os Estados Unidos da América, que eles chamam de grande Satã, né? Mas enviam, desculpe, os seus filhos para viver e estudar lá nos Estados Unidos, a educação do Ocidente, né? Então, isso se chama hipocrisia, né? Eles querem ficar no poder ao bel prazer, essa é a realidade, ao custo do sufocamento da sua própria população, né? Que veio às ruas em massa, bastou o Mossad jogar uma fagulha, a fogueira acendeu lá em janeiro, vocês lembram disso, né? Muitos foram assassinados pelo próprio regime, infelizmente, né? E isso aí é realmente um absurdo. Então o povo tem medo de sair para lutar. E eles se aproveitam dessa situação agora, fazendo a guerra contra a humanidade, endurecendo esse controle, usando esse espaço geográfico como arma geopolítica, né? Então, a partir do momento que eles perderem essa condição, que arrumarem, a gente arrumar um outro caminho, os navios arrumarem um outro caminho, o Ocidente, né, uma outra rota, um próprio canal feito artificialmente ali entre Omã e os Emirados Árabes Unidos para se evitar a passagem por aquele estrangulamento ali, Estreito de Hormuz, aí eles perdem o poder nas disputas geopolíticas, né?
Então, a gente vê, como eu sempre digo aqui, um monte de páginas falando que eles estão vencendo. Não, é um problema psicológico, né? Agora é um desafio aí a personalidade do Donald Trump que ele vai ter que resolver, né? Eu acredito que ele vai apertar o botão, porque se ele não fizer isso aí, ele vai se mostrar um homem fraco, vai perder as eleições ali do meio de mandato e vai ter que ir até o fim agora com o que ele começou, né? Se isso significa mandar o Irã para a Idade Média, eu acho que é o que vai acabar ocorrendo. Talvez ele faça com uma pequena cidade, né? Um exemplo, faça com uma pequena cidade, continue a pressão. Olha, tal cidade já está na era medieval. Se vocês não abrirem em tanto tempo, mais tantos dias, eu vou jogar numa cidade maior. Pode ser, ele não vai começar com toda a força. Ele vai começar a pressão por locais menores, com certeza. Não será o país todo, né? Mas ele vai ter que apertar esse botão. Não. Aí ele continua aqui na matéria, na Revista Oeste. Na prática, Teherã sinaliza que o cenário no Golfo Pérsico jamais deverá voltar ao padrão anterior, com impacto potencial direto sobre Estados Unidos e Israel e a estabilidade do comércio marítimo internacional, né? Na sua rede Truth Social, o presidente norte-americano publicou ontem, no domingo, que o prazo para o Irã liberar o Estreito de Hormuz termina na próxima terça-feira, então dia 7, né? Ou seja, está terminando. Aqui seria amanhã às 8 horas da noite, lá em Washington, né? E no nosso horário aqui, 22 horas. Amanhã às 22 horas termina, na verdade não é que começa, termina esse prazo então dado pelo Trump. Ele vai ter que apertar o botão para manter a sua credibilidade, né? O que o Trump diz então? Terça-feira será o dia das usinas de energia e o dia das pontes, tudo em um só no Irã. Ataque. Vocês nunca verão nada igual. Aí ele segue, né? Ele fala palavrão. Abram a porra do estreito, seus bastardos loucos, ou vocês vão viver no inferno. É só esperar. Aí ele termina a postagem dele dizendo: louvado seja Alá. Uma postagem pesada, né? O presidente dos Estados Unidos num grau de nervosismo a ponto de escrever palavrões, né? Então é assim, óbvio que o Trump não quer ficar marcado como o cara que fez isso, né? Ele sabe do sofrimento do povo iraniano, vai ter que chamar seus generais e seus estrategistas, ali o Peter Hegseth, eles vão ter que escolher um local que não prejudique tanto a população, né? Mas que possa prejudicar o regime, né? Para o regime acreditar definitivamente que ele é capaz de fazer isso. Muito provavelmente, aqui eu estou chutando, eu posso estar enganado, é uma análise, né? Não é um fato em questão. Muito provavelmente a ilha de Karg, né? Que é aquela ilha ali onde eles controlam a passagem pelo estreito. Se você pegar o mapa mundi ali, pega o estreito de Hormuz e amplifica a foto, aumenta a foto, você vai ver que tem uma ilhazinha ali, né? Entre o continente ali, o país, os Emirados Árabes Unidos e Omã, e o Irã, que fica do outro lado, né, 34 quilômetros do outro lado do estreito, tem uma ilhazinha ali que é onde eles controlam, por onde, né, passaria, né, os barcos ali, os navios ali, as embarcações, por onde eles devem estar usando para soltarem as lanchas, os drones, né, que atacam essas embarcações, né, por onde eles usam para desestabilizar o comércio. Essa é a verdade, né? Estão usando efetivamente aí a ilha de Karg lá como arma geopolítica para ferrar com todo o Ocidente. Agora, enquanto o inferno deles não vem, né? Enquanto o inferno não vem, e o Trump está prometendo o inferno, né? Os Estados Unidos e Israel continuam atacando Teherã com toda a força, né? A gente percebe que parece que o Trump está com raiva, né? Está com muito mais raiva agora do que a raiva que quando começou a guerra, né? Então, Teherã está sendo castigada, né? Noite e dia, né? Não tem mais trégua, né? Você pode pesquisar as matérias, né? Teherã é atacada, né?
o tempo todo, e esse final de semana foi novamente por forças israelenses, forças norte-americanas, né? Eu tenho visto várias matérias aqui, né? Eles estão realmente sapecando a capital do Irã, né? Mas o Irã amplia também, o Irã também está atacando, né? É, enfim, vamos ver como é que isso vai terminar, mas eu tenho quase que certeza que, na minha opinião, o Donald Trump vai ter que apertar esse botão. Vai começar por um local menor, realmente pode ser a ilha de Karg, que ela é até fora do continente ali, do país do Irã, né? A ilha de Karg poderá ficar sem comunicação com o resto do país, por conta dessa história de ficarem sem energia. E aí é uma outra coisa. Aí o Irã vai passar a entender que o Trump é capaz realmente de mandá-los aí para a era medieval, a era das trevas, e pode ser que eles recuem, né? Tudo depende de quem tiver por trás. Veja, cada jogada muda a situação. O Trump atacar a ilha de Karg com um pulso eletromagnético vai mudar a situação, né? Pode ser que os iranianos realmente, olha, ele pagou para ver e agora mostra o teu jogo aí, ó. Você não tem mais o controle sobre o estreito. Eles atacam a ilha, né? Usam o pulso eletromagnético e depois entram com presença física para controlar lá, né? Usam presença física, não vai ter outra alternativa se ele precisar fazer isso aí. Vai ficar uma situação muito ruim com o povo americano, mas não tem outro jeito. Ele vai ter que preparar um discurso e explicar a situação, né? Não é possível que o povo americano não entenda que esse regime iraniano, que já na saída, na entrada, melhor dizendo, do regime em cena, lá em 1979, a primeira coisa que fez foi prejudicar os Estados Unidos, né? Sequestrando todo aquele pessoal da embaixada. Na chegada ao poder. Foi quando derrubaram ali a monarquia, o Shah Reza Pahlavi, e chegaram ao poder com o Ayatollah Khomeini. De cara já chegaram sequestrando os diplomatas norte-americanos e todo o pessoal da embaixada, que foi se resolver 1 ano e meio depois com a posse do Ronald Reagan, né? Então, não é possível que o povo americano não tenha noção, né? Eu duvido disso, que o povo não tenha noção de que esse é um regime extremamente nocivo. Fora o fato deles estarem o tempo todo gritando morte à América, morte ao homem ocidental. Isso é terrível. Enfim, enquanto o inferno não vem, o Trump deve estar se reunindo com os seus generais, traçando estratégia de pequenos passos ainda, até o inferno verdadeiro se instalar no poder, no país. Porque a hora que ele decidir usar essa arma de pulso eletromagnético em Teherã, aí o jogo muda completamente de figura. Aí vai ser um sofrimento terrível para o povo lá. Mas enfim, vamos ver para onde vai isso, né? Cada dia é uma novidade aí na guerra do cume da montanha. Quero agradecer a todos que colaboram com o nosso canal. Muito obrigado a todos que ajudam. O canal é desmonetizado. A gente depende dessas doações para podermos dar sequência a esse trabalho de esclarecimento. Estou sempre disponibilizando aí uma conta no Bradesco e uma chave de Pix. E quero agradecer imensamente a todos que puderem nos ajudar com qualquer valor, né? Todo mundo tem acesso ao material do canal, ajudando ou não, mas aqui é uma ajuda que depende do bom senso daqueles que recebem a nossa informação também. Muito obrigado a todos, uma excelente semana. Eu volto amanhã. Valeu, pessoal. Tchau. Marcelo Rossi aqui, muito obrigado por assistir a nossa análise até o fim. Espero que você tenha gostado e, se gostou, por favor, compartilhe. Obrigado, valeu, até mais.